Você já deve ter ouvido falar sobre duas doenças infecciosas muito importantes nos cães, que é a sinomose e a parvovirose. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças. Quando a gente tem um filhote, até mesmo um animal adulto, muitas pessoas elas falam assim pra gente: nossa, eu fico muito preocupado de sinomose, parvovirose, do meu animalzinho pegar, porque alguém, ou eu já tive um animal que já morreu, ou meu vizinho, minha mãe, minha tia, enfim. E realmente são duas doenças que a gente tem que falar melhor, entender melhor, para poder cuidar dos nossos animais para não serem acometidos por elas. Tanto a sinomose quanto a parvovirose, elas são transmitidas por um vírus. São vírus diferentes, né, que vão fazer, cada um vai ter a sua fisiopatogenia e desenvolver a doença. Mas são duas doenças que a gente se preocupa bastante, principalmente em filhotes. Às vezes, né, você pega um animalzinho de rua, que já pode vir com a doença. Em alguns casos, que aí é mais errôneo ainda, né, algumas pessoas compram animais que já vêm com essas doenças, então é um problema sanitário já do canil, então tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje. A parvovirose, ela acomete mais os cães filhotes e ela pode ocasionar sinais gastrointestinais, principalmente diarreia, vômito. A diarreia geralmente ela é sanguinolenta, bem característica. E no caso, o filhote, por ele ser pequenininho, essa diarreia e esse vômito intenso causa uma desidratação muito rápida. Além de outras alterações, como choque endotoxêmico, às vezes até uma miocardite lá no coração. E tudo isso ele é bem importante porque pode, em pouco tempo, o animal virar óbito. A parvovirose, geralmente o animal ele é internado, ele precisa ser internado, porque como ele tem esses sinais gastrointestinais, não adianta fazer medicamentos via oral, né? E a fluidoterapia também é essencial para o tratamento dele, além do uso de antibióticos específicos e também de imunomodulador, por exemplo, o Nuxel ele é indicado nesses casos, porque por ser uma doença viral, a gente não consegue ir direto no vírus para combater, mas ele pode causar queda da imunidade, então tudo isso a gente acaba tratando. No caso da sinomose, ela pode acometer animais de todas as idades e ela pode também ter sinais gastrointestinais, sinais respiratórios, como tosse, né? O animal ele pode desenvolver uma broncopneumonia. Em alguns casos, o tutor ele percebe que o olhinho do animal ele fica, por causa de uma alteração ocular que acontece, ele pode ficar aquela secreção mais purulenta, mas ela pode progredir e chegar numa fase neurológica, que daí, muitas vezes, alguns tutores eles percebem nessa fase. O animal ele pode ter convulsão, pode ter dificuldades para se locomover, ele pode ter mioclonia, que é quando ele fica se repuxando, como se fosse um tique, ele fica repuxando a patinha, ou às vezes na face. E tudo isso, ela progride para uma doença que ela é até mais fatal do que a parvovirose. E a gente se preocupa bastante, porque em alguns casos, mesmo fazendo todo o tratamento, internando esse paciente, nas duas doenças, né, tem um risco grande do animal virar óbito. Então, por isso que é importante, mais do que a gente fazer o tratamento, é a gente estar pensando na prevenção dessas doenças. Como são doenças virais, a gente se preocupa bastante com o meio ambiente onde esse animal está. Então, a primeira coisa é que já existe vacina tanto para parvovirose quanto a sinomose. Naquela V8, V10, que a gente já falou aqui sobre imunização de cães, elas estão presentes. Então, é importante que aquele filhote, quando ele nasce, ele já venha, por exemplo, com uma imunidade da mãe. Então, olha a importância da imunização das fêmeas, né, dos seus animais antes de colocar na reprodução. Esse filhote, ele tem que estar num local que não tenha, né, que você faça todo um controle sanitário para que não tenha esses vírus no ambiente, até iniciar lá com a média de 45 dias, as imunizações deles. A partir do momento que esse animal ele tá com a imunização em dia, tá atualizado, eles ficam protegidos contra a sinomose e a parvovirose. E essa é a melhor forma da gente não permitir que os nossos animais sejam acometidos por essas doenças. Outros fatores bem importantes é que, por exemplo, eu tenho um animal em casa e vou pegar um novo. Então, nesse novo animal, fazer alguns testes, né, os testes de diagnóstico, deixar ele como se fosse numa quarentena antes de colocar direto em contato com o seu animal. Assim você também já pode evitar essa transmissão dessas doenças infecciosas. Uma dúvida que sempre a gente recebe é quanto tempo que esse vírus fica no ambiente. Na verdade, por ser vírus, né, esses animais, com a tosse, com a diarreia, com todos esses sinais que eles apresentam, esses vírus eles podem ficar no meio ambiente
e a gente se preocupa, por exemplo, de colocar um novo animal, né, num local onde teve esses animais. Então, a primeira coisa é, quando você faz a desinfecção ambiental, isso já é bem importante, né? Existem alguns produtos específicos, a gente gosta bastante, por exemplo, da amônia quaternária, para estar fazendo a desinfecção ambiental. Uma dica também que a gente dá é de retirar, né, os fômites, né, por exemplo, comedouro, bebedouro, desse animal que tinha essa doença infecciosa, para o novo animal não ter contato, a casinha, então tudo isso também é importante. Se não tiver nenhum tipo de desinfecção ambiental, por exemplo, o vírus da parvovirose, ele pode ficar até mais tempo do que o da sinomose. Existem alguns trabalhos que falam até em 10 meses, 12 meses esse vírus ali presente no meio ambiente. Então é importante, para você evitar, né, que continue a transmissão da doença, fazer a desinfecção ambiental. Fica uma dica também para quem às vezes quer ter um animalzinho novo em casa e prefere um animal de raça e queira comprar esse animal. É muito importante que você compre de lugares idôneos, né? Que você saiba a procedência desse animal, que sejam canis certificados. Isso é muito importante, porque infelizmente a gente acaba de vez em quando sabendo de animais que já vêm do canil com essas doenças, por não ter uma desinfecção e também não ter uma reprodução adequada das matrizes, né? E desses filhotes. Então é importante essa dica também. Então, ficou com alguma dúvida? Manda aqui pra gente. Caso você também queira saber, né, mais sobre essas informações, sobre essas doenças em específicos, fale com o médico veterinário do seu animal, veja a carteirinha dele se ele está vacinado, que isso é a melhor proteção para esse tipo de doença. E gostou do vídeo? Então já deixa seu like aqui, marca alguém que você acha que vai gostar também dessas dicas e manda pra gente sempre suas dúvidas, pra gente tá trazendo mais informação para você e pro bem-estar dos nossos animais. Até mais!